Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Essa videoaula a gente vai melhorar o visual do nosso chatbot com C Sharp, certo? A gente fez uma aula aqui, aula passada, né, de C Sharp, do chatbot, né, no caso com C Sharp, e essa videoaula a gente vai melhorar o visual dele, certo? O nosso objetivo nessa videoaula é aplicar o CSS para a melhoria da aparência, né, do nosso chatbot. Antes do nosso chatbot, a primeira aula que a gente fez, ele ficou com essa aparência, que foi uma aparência bem simples. Agora a gente vai melhorar um pouquinho, né? Aplicando o CSS, melhoria de aparência no nosso chatbot. Nosso objetivo vai ser esse, deixar o chatbot dessa forma aqui, certo? E aí quando... Opa, deixa eu voltar para mostrar a apresentação dele. Deixa eu ver se ele... Pronto. Aqui, ó. Ele vai... O que ele vai fazer, ó? Quando a gente passar o mouse em cima, ele vai aparecer o chat para o cara digitar. E o atendente virtual, no caso, é o chat, né? O robozinho, né? O nosso botzinho que a gente fez, ele vai responder as possíveis perguntas. Questão do desenvolvimento, a gente não vai mudar nada do desenvolvimento que a gente fez até o momento. Então eu vou utilizar a última versão, né, que a gente tinha do GitHub lá. Deixa eu mostrar aqui meu GitHub. Esse aqui, ó. A gente subiu, que é esse aqui, ó, chatbot aula. Eu estou usando esse exemplo, então no caso você quiser dar continuidade também ao último exemplo que eu subi, que é esse aqui, ó, você pode baixar esse e a gente vai a gente vai prosseguir a partir dele para deixar o nosso chatbot com essa aparência aqui, certo, pessoal? As ferramentas que a gente vai utilizar nessa aula é o Visual Studio Community 2019, que a gente já vinha utilizando. A linguagem que a gente vai utilizar aqui é o HTML e o CSS. Hoje a gente só vai mexer no visual dele, certo? E vamos ao fonte, pessoal. Aqui eu estou com o meu Visual Studio com o mesmo projeto. Eu vou executar ele aqui para a gente ver como que está a aparência dele, né? Só para relembrar a aparência dele, conforme eu tinha falado que, né, do primeiro projeto, né, da primeira versão que a gente fez. Então ele vai executar aqui só para a gente ver e o resultado que a gente vai fazer, certo? Vou colocar aqui não, aqui. O resultado, pessoal, que a gente espera, lembrando que é esse resultado aqui, certo, pessoal? A gente vai deixar ele com esse visualzinho aqui, certo? Só relembrando, né, que o visual dele estava esse, né, o antigo, né? E a gente vai deixar ele com esse visual, certo? Enquanto carrega aqui o Visual Studio, deixa eu ver se ele já iniciou. Pronto, ele está iniciando aqui. Pronto, ele carregou. O visual antigo que estava era esse, né? Boa tarde. E aí ele vai nos responder o boa tarde. A respeito disso, a gente não mudou nada, né? Tá do mesmo jeito. Então, vamos fechar aqui, vamos começar a nossa alteração. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um CSS aqui, que a gente não tinha criado. Deixa eu fechar todas as abas para ficar melhor para a gente visualizar. Então, eu vou fechar todos os documentos aqui. Vou vir aqui, clicar, adicionar um novo item. Aqui eu vou selecionar o folha de estilo. Não vou nomear, porque é só um exemplo, certo? O ideal, pessoal, eu vou deixar esse fonte que eu estou fazendo aqui também no GitHub para você baixar, mas o ideal é que você tente fazer, certo? Então, assim, por exemplo, pessoal, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Para a gente deixar... tem que fazer essa div do chat, né? Porque, por exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, ele está dessa forma. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar um botãozinho aqui, pequeno, que ele fique aqui no cantinho aqui, para quando a gente passar o mouse em cima dele, ele expanda, né? E a gente consiga digitar o que a gente quer dentro dele. Então, para a gente fazer isso, a gente vai começar a fazer, deixa eu pegar aqui o outro exemplo. Por exemplo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que esse botãozinho, ó, o chat, vire esse botãozinho. Porque, ó, se a gente for ver, ó, o que acontece? Quando a gente passa o mouse aqui em cima, o que ele faz? Ele abre, né, onde fica o chat, ó, tá vendo? Ele abre. Então a gente vai fazer o botãozinho e fazer o efeito para que ele tenha esse meio que um pop-up, né, parecido com um pop-up, que ele mostre pra gente, ele meio que ele venha da esquerda, né,
da direita para a esquerda ali e fique ali nesse canto da tela, certo? Vamos voltar aqui para o Visual Studio. Aqui no Visual Studio, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma classe aqui. A gente vai criar aqui, no caso, com ID, a gente vai criar uma div, que essa div ela vai chamar div chat. Então, vou utilizar o ID que eu vou usar lá para div, chamado div chat. E aí, eu vou dar um tamanho para ela inicial, né? Uma largura para ela de 160 px. Pode ser que fique errado e a gente tenha que alterar, né? Altura inicial de 160 px. Altura, quer dizer, a largura, né? A primeira, e a altura que eu vou dar para ela 45 px, né? Que é a altura de um botão, mais ou menos. 45 px. Deixa eu ver mais o que. Eu vou colocar ela como overflow, né? Para ela sumir ali, ela ficar escondida, né? Tudo ficar dentro dela. O overflow vai servir para que todo o conteúdo dessa div, que vai ser o chat em si, quando essa div ela tiver a altura de 45 px, que a gente está criando ela aqui, né? No caso, por exemplo, quando ela tiver essa altura aqui, ó, pequena, deixa eu voltar aqui, ó. Quando ele tiver essa altura de botão aqui, ó, essa div, tudo que está dentro da div, que é o chat, ele vai ficar pequeno aqui, né, dentro daqui. Então a gente vai colocar o overflow para que aconteça isso. Overflow. Overflow, a gente vai colocar como hide, certo? O background, né? A gente vai colocar um background verde, uma cor parecida com do WhatsApp. Então, background color, a gente vai colocar essa cor aqui, no caso. Button, vamos colocar um margem button dele. Vamos colocar de 9%, vai ficar bem lá embaixo, certo? Position absoluto, né? Ficar travadinho ali. E aí agora a gente vai começar a brincar com a transição dele, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o over dele, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui o nome da div e a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer o over dessa div, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Quer ver? Eu vou vir aqui, né? E over, certo? O over dela, a altura e largura a gente vai alterar. Quando você passar o mouse em cima, a gente vai colocar a largura dela para 600 px, né? E a altura a gente vai colocar ela para 300 px. Uma grande diferença que a gente vai dar na altura dela, certo? E aí a posição dela, depois a gente vai colocar ela para pro left, no caso, né? Mas depois a gente faz isso. Agora o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui no HTML, né? Na index, que é onde está o nosso chat. Opa. Pronto. E agora a gente vai fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, a gente vai criar uma div aqui em cima. Pronto. Essa div a gente vai chamar ela de container. Quer dizer, vamos dar a classe para ela, né? Container fluid. Já que a gente já está alterando aqui, vamos também lá na pastinha shared aqui, ó. E vamos também no layout, né? Aqui. E a gente também vai alterar aqui dentro, ó, container para container.fluid também. Vou fechar aqui o layout, que a gente não vai mais mexer ele, essa é a única alteração, né? Deixa eu fechar aqui do lado
para ficar melhor visualmente, né? O pessoal visualizar legal aqui. Pronto. Aqui agora, aqui dentro, eu vou criar uma outra div dentro dessa div, certo? Que vai ser uma div que é essa div aqui no caso, ó, tá vendo? Esse quadrado aqui, para simular o conteúdo do nosso site. A gente só vai criar essa div para simular o conteúdo do nosso site, certo? Então a gente vai vir aqui, eu vou dar uma classe para ela de col12, que é 12 colunas, né? 12 colunas. Background dela, a cor. Opa. Background, a cor que a gente vai colocar é dark. Opa, dark, né? Dark. E aí a gente vai colocar um estilo para ela, né? Que vai ser uma altura de 400 px só para ele ficar uma altura legal para aparecer ali, certo? 400 px. Pronto, feito isso aqui agora, a gente vai criar mais uma div aqui dentro, certo? Que essa aqui vai ser a div que vai conter o nosso chat, né? Nosso chat que a gente tem aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela como 12, né? 12 colunas, certo? Deixa eu tirar aqui. 12 colunas. Aqui eu vou colocar também uma outra classe, que é a classe floatRight, para ele ficar na nossa direita. floatRight, certo? Pronto. Agora, aqui também, o que eu vou fazer aqui nessa div? Essa div ela vai ser, ela vai ter aquele ID que a gente criou aqui dentro, no caso, ó, o chat, né? A gente vai colocar essa div, ID da div, né? Vai se chamar chat, div chat. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar todo esse conteúdo aqui dentro, ó, no caso o conteúdo do chat, e a gente vai passar aqui para dentro. A gente vai passar aos poucos, né? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma outra div aqui com 12 colunas aqui dentro, certo? A cor eu vou tirar o background e vou tirar também esse style dela. E aí, agora eu vou criar uma outra div também, mais uma div. Tá vendo que eu tô criando bastante divs, né? Vou criar mais uma div aqui em cima, né? Embaixo dela, né? Vou deixar essa div aqui embaixo. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou colocar H2 e vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, no caso, deixa eu colocar uma classe também, vou colocar uma classe de text, text black 50, e aqui a gente vai colocar chat de atendimento. Pronto. Deixa eu ver. De atendimento online. Pronto. Feito isso agora, aqui dentro aqui, a gente vai colocar o nosso text área. Recortar ele aqui, colocar ele aqui dentro da div de 12 aqui. Aqui embaixo vou criar mais uma div. Mais uma div. Opa, deixa eu só tirar esse cara. E nessa div de baixo, ela vai ter o seguinte, ela vai ter os nossos label aqui dentro, né? Pro label também a gente vai criar também mais uma div de 12 colunas, que vai ser aqui dentro. Várias divs de 12 colunas, certo? Pro efeito ficar bem bacana, né? Dentro da tela certinho, ser bem centralizado. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o label, vou recortar e vou colocar ele já aqui dentro, certo? Opa, vou colocar ele aqui dentro. No nosso label, deixa eu ver, label, input. A gente vai criar uma classe para o nosso label também. Vamos colocar uma classe aqui, né? Chamada class. Deixa eu ver o que a gente vai usar.
call farm label, text, dentro, né, porque é outra classe, text black 50, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar a mensagem em negrito, certo? Então, B, pegar essa mensagem aqui, ó, recortar e colocar aqui dentro. Pronto. Agora, feito isso, agora só nos restou o botão enviar, certo? O botão enviar. Então, a gente vai pegar e vai criar mais outra classe aqui com 12 colunas. Vou copiar essa classe aqui que a gente já tem aqui em cima. Essa classe não, essa div, né? Vamos criar mais uma div. Copiar essa div, vou colocar aqui. Vou tentar tirar os espaços para ficar melhor para todo mundo visualizar em qualquer tela. E vou arrancar esse cara. E aqui dentro eu vou colocar nosso botão, né? No caso, recortar e colocar aqui. Essa parte de baixo a gente não vai precisar mais utilizar, certo? Então, ficou assim o nosso fonte. Então, daquilo tudo que tinha, ficou dessa forma, mais organizado, usando todas as classes do Bootstrap, né? Deixa eu ver. Agora, o nosso botão, a gente vai dar um estilo diferente para ele. Mas antes, vamos executar para ver do jeito que ficou, certo? Essa nossa alteração, todas as alterações que a gente fez. Pronto, começou a executar. Ó, já executou. Primeiro que a gente fez aqui, né? Ó, deixa eu voltar no fonte, ó. A gente criou aqui, né, a nossa div antes, né? Essa div de cima que ela tem 400 px da cor black, né? A gente colocou uma classe aqui black para ela, certo? Background dark, certo? Foi o que a gente fez. Deixa eu voltar aqui em cima. E o nosso site, ó, nosso chat, a gente criou, né, uma div embaixo aqui, ó, tá vendo? A div embaixo. Aqui até eu percebi que tá escrito chat com C minúsculo, né? Aqui, chat. Vou colocar com C maiúsculo. Pronto. E aí aqui a gente fez a nossa div de baixo. Pode ver que ela tá dentro da div, ela já herdou a classe, só que do tamanho dela correto, né? Só que até aí, não, na verdade ela não herdou, desculpa. Na verdade ela não herdou porque a gente não puxou o CSS aqui para a página, né? Ó. Então a gente tem que pegar o CSS, colocar aqui na página. Feito isso, vou salvar a página. Vamos dar um Ctrl F5 lá na página para a gente atualizar. Pronto, atualizando, ó, ele já ficou já com estilinho já, tá vendo? Aqui já está o estilo dele. Só que ele está fixo aqui embaixo, né? Ó, ele não vai sair daqui. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui para a direita, certo? E quando a gente passar o mouse em cima dele, ele vai ter aquele efeito de ele subir aqui para a esquerda, certo? Como é que a gente vai fazer isso? É tudo no CSS. Então, voltando no CSS aqui, o que a gente colocou já absoluto, né? Vou colocar também uma outra propriedade para o botão ele ficar com as bordinhas aqui, ó, sabe? Isso aqui ficar meio com umas bordinhas arredondadas, para ele ficar com um estilo melhor. Então vou vir aqui, vou colocar border radius, vou colocar 8px. Pronto, 8px, vou salvar aqui, vou voltar na página lá, ó. Dá um Ctrl F5 na página. Opa, deixa eu ver se pegou. Aqui, ó, já pegou a borda arredondadinha, ó. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele já tá bem arredondada, tá vendo? Já tá com estilo, melhorou o estilo dele, certo? Agora, a gente vai colocar ele lá para a esquerda, né? Para a direita, desculpa. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, left 85%, certo? Para ele se adequar ao monitor que você abrir, qualquer monitor. Então, eu vou vir para cá, dar um Ctrl F5 aqui de novo. Ó, ele já apareceu aqui na nossa esquerda, já está alinhado certinho onde a gente precisava que ele ficava. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a transition dele, né? Transition. A transição dele vai ser o seguinte: como que ela vai funcionar? Ela vai funcionar no tamanho e na altura. Então, opa,
Transition, deixa eu ver se tá certo. Isso, tá certo. Vou colocar o edit, ele vai fazer em 1 segundo. Isso aqui é o tempo da transição que ele vai fazer. Depois vou colocar 8. Ele vai fazer também, ele vai fazer também 1 segundo, certo? E também ele vai ter que vir um pouquinho para esquerda, então left, a gente vai fazer em 2 segundos. Pronto. Feito isso agora, ele já tem a transição dele, certo? Já está tudo certo. Agora a gente vai fazer, deixa eu ver, vamos dar um F5 aqui na página para ver se ele já pegou alguma coisa, né? Se ele já tem algum efeito. Ó, não tem nenhum efeito por enquanto, certo? Deixa eu ver, não tem. O que a gente vai fazer agora, deixa eu ver se o over também está funcionando, né? Que já era para ele aparecer. Tá aqui. Left. Deixa eu tirar só esse espaço aqui, ó, porque esse espaço também causa erro. Então vamos voltar para a página, dar um Ctrl F5 aqui e passo o mouse em cima, ó, já tá vendo que ele já tá com efeito. Mas tá vendo que ele tá dando umas travadinhas de leve, ó, tá vendo? Ele tá dando umas travadinhas. Para ele não dar essa travada, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que vir aqui nessa animation delay, vamos colocar aqui um F, certo? Delay dela, da animação. Pronto. Agora a gente volta para lá e vê o que aconteceu. Ó, já está um pouquinho melhor, já está mais fluida. Só que dá para melhorar ainda. Só que, porém, a gente vai fazer agora ele vir para a esquerda. Tá vendo que ele está ficando comido aqui pro canto da tela? Então a gente vai fazer ele voltar um pouquinho para a esquerda, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui, vou colocar left 55%. Certo? Que ele vai voltar 55% quando for um over, né? Quando você passar o mouse em cima do botão. Então vamos ver. Ó, tá vendo? Ele já tá mostrando certinho. Mostrou certo. Deixa eu ver se ele já tá... Ó, já tá certinho, já tá mostrando beleza. Agora a gente vai ajeitar também as coisas que tem dentro dele, que no caso o text area, e também a gente vai ajeitar o input, né, que tem lá embaixo dele, para ele ficar visualmente bem aparentável, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer assim aqui é criar uma classe para o text area. Essa classe ela vai ter um width ou altura, né? A largura de 100%. 100%. Vai ter uma altura de 300 px. E ela vai ter também uma borda... 300 px, vou colocar 2 pontos aqui, faltou, né? E também ele vai ter uma borda arredondada. A borda arredondada vai ser de 8px. 2.8px. Pronto. E também a gente vai criar uma classe aqui para o input, né? Que no caso é esse botão aqui, ó. Que a gente vai enviar, né? No caso o botão enviar a mensagem. Então a gente vai vir aqui nesse botão. Vamos criar uma classe para ele. Border radius, vamos colocar ele também com uma borda arredondada, porém ele é um pouco menos. Vamos colocar uma borda para ele aqui de borda px solid. Também vamos colocar uma border color para ele. Border color para ele vai ser com essa cor aqui, que é uma cor cinza. Essas cores eu peguei na internet, tá, pessoal? Por isso que eu tô colando aqui. Width, uma largura, a largura dele vai ser de 79%.
Se não ficar bom, depois a gente altera. E aí a gente vai colocar a classe agora lá no nosso index. Vamos voltar na nossa index e colocar a classe no nosso text area, né? Aqui. Então vou vir aqui no text area e class. E vou colocar a classe para ele. Aqui também o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração aqui, que eu vou tirar o column, certo? Vou tirar o column e vou tirar a rows, né? Que é as linhas. E vou colocar aqui que ele está desabilitado. Disable. Certo? Pronto. Para ninguém digitar nesse texto, que não pode digitar, é só as mensagens que vão ficar passando ali naquele texto. Na classe input aqui, no caso, ó, nessa classe input, na verdade, pessoal, o que eu falei errado. Eu não estava criando o input pro botão, né? Eu estava criando o input pro texto, text, né? Que ele vai aparecer ali embaixo ali para você digitar a mensagem. Então, vamos colocar a classe para ele. Class vai herdar isso. E aí a gente também, consecutivamente, a gente não precisa desse cara aqui, certo? Que lá a gente já está definindo já a largura que ele vai ter, ó, que é de 79%, certo? Feito isso, agora a gente vai mudar também o botão, certo? O botão, em vez de ser o input, a gente vai criar aqui um button. O button. Nesse button, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui type button. Aí vou colocar um ID para ele, que é esse mesmo ID aqui de baixo, certo? Que vai ser ID de enviar. Esse aqui eu já vou até deletar esse aqui de baixo. A gente não vai utilizar ele. Então, pronto. E agora eu vou usar uma classe para ele aqui. Uma classe do Bootstrap mesmo, que é btn traço secundário btn traço, opa, tá fora aqui, né? Então vou colocar aqui, deixa eu só deixar isso aqui do lado, isso para ficar todo mundo ver a tela completa. Btn traço LG de larg. Pronto. Feito isso, agora a gente vai ver a nossa tela como é que ela ficou. Então vamos voltar lá no nosso navegador. Aqui. Dá um Ctrl F5 nela. Vamos ver se já atualizou. Ó, ele ainda está um pouquinho para baixo, então a gente tem que subir ele mais um pouco, certo? Ó. Aí não está aparecendo o embaixo, né? O que ele tem aqui embaixo. Então, para subir, a gente vai voltar lá no CSS. Bem que eu mesmo imaginei que alguma coisa não iria ficar 100% ali, né? Então, aqui, ó, na altura dele, a gente vai colocar 500. Pronto. Já vamos colocar já de cara 500. Vamos ver se ele já funciona com esses 500. Voltar lá para o chat, ó, tá aqui, né? Vamos dar um Ctrl F5 para ver se ele já atualiza. Agora a gente vai ver. Olha lá, ó. Ele já pegou já, ó, tá vendo? 500. Ó, já ficou bem bacana já, né? Agora eu esqueci de colocar aqui o nome, né? Para esse botãozinho aqui, o nome de enviar. Então eu vou voltar lá na HTML lá da página, né? Ó, aqui na index, e vamos colocar aqui um value dele de enviar. Vamos voltar para a página, dar um Ctrl F5 aqui na página e vamos ver se aparece já o botão enviar. Ó, pronto. Opa, não apareceu? Bom, outro Ctrl F5. Deixa eu ver se eu salvei aqui também. Salvei. Deixa eu ver se já apareceu. Não, não apareceu. Vamos dar um outro Ctrl F5 para ver se aparece. Não, vamos voltar lá. O problema é aqui no HTML mesmo, que não está aparecendo. ID. Ah, tá. Vamos tirar o do vale porque não vai aparecer mesmo o value aqui. A gente pode colocar aqui, ó, no meio, certo? Enviar. Pronto. Agora, se der Ctrl F5 aqui, ele já vai estar funcionando. Eu acredito que é isso, só isso mesmo que a gente, ó, pronto, já está funcionando já perfeitamente como a gente esperava. Parecido com o layout mesmo que a gente criou lá, ó, tá vendo? Ele já criou, ó, já coloca o chat. Aí se você digitar aqui boa noite,
ele já vai responder para você conforme a aula passada ele já estava fazendo mesmo, certo? Se você digitar qualquer coisa que ele não entenda, ele vai falar, não entendemos sua pergunta. E claro que isso foi tudo cadastrado aqui via a nossa tela de respostas do chat, né? Ó, bem bacana, pessoal. O objetivo dessa aula foi realmente mostrar, né? Colocar o design dele aqui, certo? Deixar o design tudo bem bacana, né? Mostrar o design mais atualizado, né? Mais moderno, né? Claro que dá para melhorar ainda bastante coisa, mas a ideia que eu quis passar é que dá para você fazer isso somente com CSS e HTML e deixando a funcionalidade sem você precisar alterar nada, certo? Vamos dar uma passada rápida no fonte para só mostrar o que a gente fez, certo? Para finalizar a videoaula não ficar muito grande. Então, o que a gente fez foi criar o arquivo CSS, a gente criou o arquivo do chat, né? A classezinha aqui, né? Relacionada ao ID do chat. Depois a gente criou o over, né? Que quando você passa o mouse em cima da div, ele faz o over e deixa ela um pouco maior, né? Colocamos alguns efeitos aqui de transição, né? Transition para ele fazer a transição dele no left, na altura e na largura dele e para o left também, certo? Criamos também alguma classe aqui para o text area, para o input também que a gente digita. Alteramos o HTML aqui, né? Deixamos o HTML utilizando todas as classes do Bootstrap. Acredito que ficou bem bacana. E eu acho que é isso, pessoal. E o fonte, né, de todo esse desenvolvimento eu vou deixar no GitHub caso você queira baixar. Mas o interessante, pessoal, é que eu sempre digo em todos os vídeos é que você tente fazer para treinar e entender melhor como funciona. É claro, se você tiver alguma dúvida, você baixa o exemplo que eu vou deixar no GitHub, certo? Então é isso aí, pessoal. O objetivo que a gente fez, né, antes, né, o site era assim. O nosso objetivo foi deixar o site dessa forma que a gente fez o nosso objetivo, né? E agora eu só tenho a agradecer a todos por ter acompanhado até o final e até a próxima. E mais um meu muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, né, do que foi feito, deixe nos comentários que eu sempre respondo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.